Hoje a gente vai bater um papo sobre Emotions, né, que é um programa que a gente tem aqui na Felipelli, que a gente queria compartilhar com vocês alguns conceitos base, né? Para quem não me conhece, eu sou Adriana Felipelli, sou fundadora aqui da Felipelli Consultoria, trabalho há 30 anos com desenvolvimento de pessoas e organizações, sou psicóloga e E a Lê está comigo há mais de 10 anos, também é psicóloga, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho e aí eu já volto aqui para fazer a introdução. Ótimo, obrigada, Adri. Bom, então, sejam muito bem-vindos, muito bom vê-los aqui conectados com a gente para a gente falar de um assunto tão interessante, né, nessa noite. Eu sou a Alessandra Oliveira, eu sou líder de projetos e soluções aqui na Felipelli, tenho aí alguns anos já de trajetória na Felipelli. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre inteligência emocional, emoções, contar um pouquinho sobre o projeto, né, esse programa que a gente desenvolveu. Eu sou psicóloga de formação e adoro esse assunto, adoro falar com pessoas, estar com pessoas e trazer informações interessantes que possam ajudar no desenvolvimento. Então, muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu vou pedir se vocês puderem colocar o telefone no mudo ou o computador no mudo. Perfeito. Muito bom. Então, a gente está falando de emoções, né? E emoção vem do latim, que é uma palavra que vem emovere, que é do de ex, de para fora. E aí, tipo, extrovertido, de ex. E aí, o que acontece é que é como algo que vem de dentro para fora. Então, emoção, sendo uma palavra que mostra de dentro para fora, a gente vai começar a perceber que nesta fase que a gente está vivendo aqui, tem muitas emoções que permeiam a nossa vida. Muitas que, em parte, nos acompanham há muito tempo e outras que são novas, dados os desafios. Não só na pandemia, mas todas as mudanças de negócios e de ambiente que nós estamos vivendo. Então, muitas emoções, elas aparecem e a gente não sabe detectar elas corretamente ou não consegue ter consciência da presença delas. É muito interessante, muitas vezes, quando a gente faz, eu estava fazendo um trabalho essa semana de team coaching com um grupo e perguntando qual era a emoção que eles estavam sentindo. É engraçado que muitas pessoas têm 4 ou 5 emoções que elas conhecem, que é alegria, tristeza, raiva, entusiasmo, e assim, ficou em algumas e aí parou. E a gente falava, nossa, mas tem tantas, né? E falou, será que a gente não pode compartilhar uma lista de emoções para a gente conseguir entender que emoções a gente pode ter? Então, cada vez mais a gente é despertado por muitas emoções, né? E o Jung falava muito de que nenhuma emoção deve ser desprezada. E a gente conhece também o mapa das emoções, que é o mapa do Robert Plutchik, do qual ele fala muito que as emoções, elas têm as emoções primárias, que são aquelas que elas acontecem, e às vezes a gente não tem percepção da existência delas. E na medida que a gente não tem percepção, elas vão andando para um próximo nível. Ninguém começa com um ataque de ira da noite para o dia. A gente evolui. Por quê? Porque a gente não percebeu os primeiros sintomas que são mais sutis, as primeiras coisas que a gente diagnostica. E daí é que ela vai chegar e evoluir para um outro estágio. Então, com base nisso, nós desenvolvemos um programa muito interessante para trabalhar e ajudar as pessoas a estarem mais conscientes das suas emoções. E aí eu vou pedir para a Lê falar um pouquinho desse programa que a gente desenvolveu com relação às emoções, para compartilhar com eles aqui. Ótimo, maravilha, Adri. Bom, a gente representa aqui no Brasil alguns instrumentos, né, de diagnóstico com exclusividade. A gente trouxe em 2012, estou vendo o Ricardo aí, né, que na época estava com a gente também, trouxe esse instrumento de inteligência emocional, que é o EQI.
E esse instrumento traz uma teoria, né, um estudo muito poderoso sobre o conceito da inteligência emocional, quais são os principais aspectos que interferem, influenciam no nosso bem-estar. Então, a gente teve uma ideia de usar mais esse conteúdo, né? Então, quando começou tudo isso, né, da pandemia e tudo, alguns planos que a gente já tinha de fazer algumas coisas, eles foram acelerados, né? Então, a gente pensou assim, nossa, o que a gente pode fazer, o que a gente pode trazer para as pessoas de forma rápida e imediata, que possa ajudar as pessoas a lidarem melhor com todo esse contexto que a gente está vivendo, né? Então, a gente teve a grande sacada de usar mais, de forma mais apropriada, né, de forma mais poderosa, esse conteúdo da inteligência emocional. Então, nasceu o Emotions, né? Então, a gente começou contando bem a história aí de como ele nasceu. A gente, desde que estamos nesse contexto de isolamento coletivo, a gente tem reuniões diárias na Felipelli, e essas reuniões a gente se ouve, né? A gente fala um pouco do nosso dia, ouve as outras pessoas, e são reuniões que a gente problematiza muito a nossa ação, o que a gente pode fazer, porque Felipelli é uma consultoria de diagnóstico, treinamento e desenvolvimento, e a gente acredita que o autoconhecimento é um primeiro grande passo para a gente desenvolver qualquer coisa, né? Então, o que a gente também tem como missão, nesse momento, que a gente pode ajudar as pessoas nesse autoconhecimento, nesse primeiro passo de desenvolvimento, lidar melhor com as emoções. Então, numa dessas reuniões, surgiu essa ideia. Então, caramba, vamos pegar o conteúdo do nosso instrumento de inteligência emocional, que a gente tem muito conteúdo bacana, tem exercícios, tem várias coisas legais, e vamos trazer isso em módulos 100% virtual, para a gente já colocar em ação, para a gente já ajudar as pessoas. E foi assim que nasceu o Emotions, né? Uma trilha de desenvolvimento da inteligência emocional com base no instrumento EQI da MHS, que é a Multi Health Systems, que fica no Canadá. E aí a gente tem algumas escalas, né, nesse instrumento, com as suas devidas subescalas, que são esses componentes, é o conteúdo da ferramenta. E daí nascem os módulos do Emotions. Então, eu vou rapidinho contar para vocês, fazer um tour, né, por esse produto, por esse programa que a gente desenvolveu, para a gente já ir entendendo um pouco como funciona e também já ir problematizando algumas coisas e refletindo sobre alguns aspectos emocionais com a gente. Então, existe um módulo que a gente chama de autopercepção. Então, como que eu percebo as minhas emoções? E é um primeiro grande passo, né? Então, ali dentro a gente fala de autoestima, autorrealização, consciência emocional. E o Dr. Steven Stein, que é o CEO da MHS e que estuda já inteligência emocional há muitos anos, desde a década de 80, quando começaram a surgir algumas palavras, quociente emocional, inteligência emocional, então ele estava envolvido nesses estudos também. Ele fala que a consciência emocional é o aspecto mais importante para a gente desenvolver na gente, porque é o primeiro passo. Então, eu não desenvolvo nada se eu não conheço. Então, para a gente desenvolver qualquer aspecto na nossa vida emocional e até outras coisas, a gente só gerencia o que a gente conhece, a gente só desenvolve o que está consciente para a gente, né? Então, a consciência emocional, ela está nesse primeiro passo de como eu me percebo, de como eu percebo as minhas emoções, qual é o gerenciamento que eu faço disso, qual é o uso que eu faço disso, quais são as emoções que eu alimento, quais são as que eu nego, quais são as que eu finjo que não existem, né? Então, qual é o uso dessa informação emocional que a gente faz, a consciência que a gente tem, né? Então, existe um módulo específico com exercícios, muita prática, uma autoavaliação, em que a gente busca exatamente crescer esse primeiro pilar, né? Esse primeiro degrau dessa consciência emocional, dessa autopercepção emocional, né? Então, como que eu posso me apropriar ainda mais das minhas emoções? Então, somos seres humanos muito complexos e as emoções estão em tudo, o tempo inteiro. Então, eu sei que agora, nesse exato momento que vocês estão conectados aqui com a gente, vocês estão tomados por emoções, assim como eu estou falando essas coisas para vocês agora, e eu também estou cheia de emoções aqui presentes, né? E o quanto a gente está consciente disso. E qual é o uso que a gente faz disso? Então, existe esse módulo que ele é totalmente voltado para a gente se perceber mais, né? Essa autopercepção emocional.
Existe um outro módulo que a gente fala da autoexpressão. Então, como eu expresso as minhas emoções? Eu expresso, eu não expresso, eu expresso de forma assertiva ou não. Então, aqui nesse módulo de autoexpressão, a gente busca trazer para maior consciência como que eu estou expressando as minhas emoções. Então, eu sou uma pessoa fácil de se ler, eu estou falando aqui até de expressão facial também, então, quando alguma coisa te agrada ou te desagrada, você demonstra ou não demonstra. Então, as pessoas que convivem com você, as pessoas do seu convívio diário, conseguem perceber quando você está bem ou quando você não está bem. Então, esse módulo busca trazer mais informações e crescer a gente também nessa nossa caixinha de ferramentas de como a gente expressa as nossas emoções. Então, aqui a gente fala de assertividade, a gente fala de independência. Então, como que eu posso perceber as emoções nas outras pessoas e me expressar, mas ainda assim me sentir independente emocionalmente. Então, eu me vejo livre das amarras emocionais. Então, assim, se eu preciso fazer alguma coisa, tomar uma decisão ou falar, e eu sei que isso vai gerar um impacto em alguém, como que eu gerencio esse impacto, mas eu não deixo de me posicionar. Então, a gente fala também da assertividade, que é o caminho do meio entre a passividade e a agressividade. Então, ser assertivo em quesitos emocionais, né, de inteligência emocional, é a gente ser respeitoso, objetivo, mais cuidadoso, é a gente falar o que precisa, mas de uma forma socialmente aceitável. Então, esse é um módulo de autoexpressão. Tem um módulo que a gente fala das relações, então a gente fala de relações interpessoais, empatia, responsabilidade social. Então a gente vai para um nível de usar a inteligência emocional nas nossas relações. Então, qual o tipo de relação que você estabelece com as pessoas? É uma relação de confiança, é uma relação de compaixão? Você é uma pessoa minimamente empática? E aí a gente confunde algumas coisas, né? Empatia com simpatia. E aí eu sou empático, mas não, é só até a página 2. E o que eu gosto muito desse conteúdo de inteligência emocional que a gente tem aqui é que ele traz uma profundidade muito legal de reflexão. Então, por exemplo, a empatia, que é muito palavrinha da moda, né? E aí todo mundo... E a inteligência emocional eu amo, por quê? A gente consegue ensinar e a gente consegue aprender. Então, todos nós temos inteligência emocional, mas em diferentes níveis, né? Então, às vezes, a gente se acha uma pessoa super empática, só que às vezes a gente descobre que não. Então, a gente já fez, né, esses módulos todos com pessoas físicas, né, que se inscreveram, assim como vocês estão assistindo aqui, a gente já teve uma rodada completa com algumas pessoas de inscrição aberta para mercado, a gente tem feito em algumas empresas. E essa reflexão da empatia é algo tão legal, porque o conteúdo da empatia que a gente aprofunda nesse módulo interpessoal, a gente fala um pouquinho sobre a forma como, de fato, eu percebo as emoções das outras pessoas, né? Eu me coloco no lugar do outro, eu me esforço para entender as emoções da outra pessoa, mas ela tem uma palavrinha que eu adoro, que é apreciar as emoções das outras pessoas. Quando a gente se coloca nesse estado de apreciação, pensa quando você apreciou uma bela paisagem numa viagem que você fez. A gente se coloca num estado de contemplação, de não julgamento. Então, essa é a verdadeira empatia. E são poucas as vezes que a gente consegue fazer isso de fato, de maneira genuína na nossa vida, né? Então, eu me coloco aqui totalmente disponível para entender o que você está sentindo, para apreciar as suas emoções. Eu não estou te julgando se você fez certo, se você fez errado, se foi bom, se foi ruim. Não, sem juízo de valor. Eu simplesmente estou aqui num estado de apreciação emocional. E essa é a verdadeira empatia, né? E esse é um exercício diário para a gente, né? Então, nesse contexto agora que a gente está vivendo de isolamento, estou vendo até duas pessoas participando juntas aqui da nossa live, conviver muito de pertinho exige muito essa empatia, né? Então, por exemplo, aqui em casa tem eu, meu marido e minha filha. Caramba, às vezes tem que ter muita empatia para só apreciar essas emoções e não entrar julgando, ou dando dica, ou colocando ali, nossa, você fez isso bem, mas isso você não fez. Então, haja empatia nesse momento, né? Com tudo, com o mundo todo, nessa situação que a gente está vivendo, né? Mas só trazendo para um contexto mais de pertinho das pessoas que a gente está convivendo. Então, isso tudo a gente conversa no módulo interpessoal.
Depois tem um módulo também que a gente fala sobre tomada de decisão. Então, aqui a gente fala de solução de problemas, teste de realidade, controle dos impulsos. Então, qual é o uso da informação emocional que eu faço ao resolver as coisas na minha vida? Eu consigo entender bem e munir as minhas emoções de dados reais, ou eu fico muito no campo da subjetividade, conjecturando as coisas? Então, existem aspectos que são mais sutis para a gente e que às vezes é um gatilho e faz com que eu seja mais impulsiva, né? Então, eu tenho consciência disso, eu consigo minimamente controlar o impulso de agir, de falar, de fazer alguma coisa. Então, isso tudo a gente aprende um pouco mais também e reflete mais nesse módulo de tomada de decisão. Existe um outro módulo que é o de gerenciamento do estresse, que ufa, é o que a gente está precisando muito nesse momento, né? Gerenciar melhor o estresse, gerenciar melhor as nossas emoções. Então, aqui a gente fala um pouquinho de flexibilidade, de otimismo, né? Então, como que a gente pode lidar melhor com essa tensão, tolerância ao estresse? Então, o quanto a gente tolera situações de estresse, de pressão, e tá todo mundo estressado. Então, a Adriana sempre fala isso, né, Adri, nas lives que você faz, nas reuniões que a gente tem, nas interações, ela fala, olha, se vocês conhecem uma pessoa que não foi impactada com esta pandemia, que não esteja estressada, por favor, me apresenta. Então, todos nós estamos, né, porque do dia para a noite a nossa vida mudou, né? Então, se de repente a sua não mudou muito, alguma coisinha ela mudou. E às vezes tirar as coisas do lugar, virar de cabeça para baixo e sacudir é mais estressante para algumas pessoas, para outras não, né? Então a gente tem também o curso de certificação em inteligência emocional, que a gente habilita as pessoas a usarem a ferramenta, aí já é um outro produto, mas a gente tem feito as turminhas virtuais. Eu me lembro de um depoimento de uma pessoa que falou que ela é uma pessoa muito de referência no uso da tolerância ao estresse. E aí, onde ela convive, as pessoas falam, nossa, mas você nem se abala com os problemas. Só que isso tem um custo emocional, né? Então, tudo isso está envolvido, tudo isso está interligado. Então, como é não se abalar com os problemas? Para onde isso está indo? Então, nesse módulo de gerenciamento do estresse, a gente reflete sobre essas coisas. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem um módulo que fala sobre bem-estar, né? Então, como é importante a gente ter noção do impacto das nossas emoções e do papel das nossas emoções no nosso bem-estar. Então, assim, quando a gente olha o nível da inteligência emocional de algumas pessoas e o nível do bem-estar, às vezes a gente tem uma pessoa com a inteligência emocional mais alta do que o bem-estar. E aí, para essa pessoa, seria legal ela crescer um pouquinho o bem-estar. E falando de bem-estar, de acordo com essa teoria, né, do EQI, do Dr. Steven Stein, ele fala que existem 4 pilares que influenciam diretamente em como a gente experimenta a nossa felicidade, em como a gente experimenta o nosso bem-estar. E aí ele fala de autoestima, porque a gente precisa estar bem com a gente, senão a nossa lente com o mundo, com as outras pessoas e com tudo não é legal, então a gente precisa estar bem com a gente. Ele fala de autorrealização, o quanto é importante a gente se sentir realizado nas coisas que a gente faz na nossa vida, sejam as tarefas diárias, sejam as pequenas coisas, mas a gente precisa ter esse senso de realização, de legado, de propósito. Então, essa autorrealização impacta muito no nosso bem-estar. Ele fala também de otimismo. Então, a gente precisa acreditar em dias melhores, a gente precisa acreditar que a vacina vai chegar e vai chegar logo, né? Então, o otimismo é importante para levantar, para tirar a gente da cama todos os dias. Então, gera um impacto direto no nosso bem-estar. E relações interpessoais. Então, ninguém é feliz sozinho, né? Já diria o poeta. Então, a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa se relacionar. E a gente está, nesse momento, se experimentando, tendo relações interpessoais de uma forma diferente, porque a gente está muito acostumado, né, a estar junto, a abraçar, a sentir. Nós somos muito calorosos aqui no Brasil, isso é uma realidade para a gente, para nós latinos, né? E agora a gente está experimentando o isolamento. Então, como que está isso para cada um de nós? Isso impacta diretamente no nosso bem-estar. Então, dentro dessa jornada, a gente cobre todos os quesitos e todos os aspectos que são importantes para um bom funcionamento emocional. Então, um bom funcionamento emocional, um bom funcionamento social gera esse bem-estar
E tudo isso que eu fui contando para vocês aqui, todos esses 6 módulos que a gente desenhou, busca trazer uma maior reflexão, um exercício mesmo, né, de reflexão, de autoconhecimento, para que a gente lide melhor com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E aí esse cenário de pandemia, de dificuldades, né, na economia, na política, né? A gente teve agora recentemente um acontecimento que mexeu com todo mundo, né? O assassinato do Floyd, né? Lá nos Estados Unidos. Então, assim, isso tudo está mexendo emocionalmente com a gente. E aí eu vejo algumas pessoas, por exemplo, nas minhas redes sociais, tomando partido de umas coisas. Não estou fazendo juízo de valor de nenhum lugar, tá, gente? Mas eu conheço aquela pessoa, mas eu vejo uma manifestação agressiva para uma coisa ou para outra, e eu vejo essas coisas, eu falo, gente, daqui a pouco, quando o Facebook ou o Instagram lembrar dessa sua publicação daqui a 1 ano ou 2, pode ser que você se arrependa, né? Então, todos nós estamos muito tomados emocionalmente por tudo que a gente está vivendo. E aí a grande questão é, qual é o uso das emoções que você tem feito no seu dia a dia? Como que você tem, de repente, ter uma possibilidade de melhor aproveitamento com você, com as pessoas que se relacionam com você, como que de repente você pode até já inspirar e ajudar outras pessoas. Então é óbvio que a gente vive numa montanha russa, né? Tem dias que a gente, nossa, estou muito bem, posso ajudar alguém. E tem dia que a gente não está muito bem, a gente precisa pedir ajuda. Mas o quão consciente nós estamos disso, porque as emoções influenciam em tudo o tempo todo, né? Então eu acho que daí surgiu essa nossa necessidade, né, Adri, de desenvolver um produto que trouxesse de uma forma simples, concreta, né, que trouxesse as emoções para o palco de uma maneira que, de fato, depois dessas 2 horas, né, de webinar, de reflexões e tudo, a pessoa já sai com algumas coisas para fazer de forma melhor e diferente. Então, eu acho que é isso. Aí eu falei muito. Eu queria falar um pouquinho sobre o estresse, né? Legal. Porque o estresse, ele é algo que a gente, que é uma das áreas mais prementes nesse momento, como a Lê mencionou, mas o que eu vejo é que a gente precisa ter uma consciência emocional, ela começa, lembra que eu falei que ela é evolutiva, então eu tenho que ter uma consciência das minhas emoções, saber diagnosticar corretamente o que eu estou sentindo, porque a partir deste momento, eu tendo nos meus perfis, até a gente que trabalha muito com perfil psicológico, eu tendo a exacerbar algo que eu já sou. Então, o primeiro momento de estresse é exacerbar, é fazer mais do que eu já faço, é acelerar um pouquinho mais. Só que depois disso, repetidas vezes, o que acontece é que eu começo a entrar num estresse um pouco mais crônico, onde eu começo a fazer o oposto do que eu faço normalmente. Quando eu entro nesse processo, se ele também persiste e eu consigo não consigo ter a percepção, a consciência clara deste processo que está evoluindo comigo, a gente entra no que a gente chama de burnout. O burnout, ele vem desta persistência de um estresse contínuo do qual a gente não dá bola. A gente não percebe que o nosso modus operandi diários, inclusive principalmente no trabalho, acaba acontecendo. Então a gente às vezes quer mudar o nosso comportamento, como dizia o Einstein, né? Eu quero mudar e ter resultados, fazer igual e ter resultados diferentes, não vai acontecer. Então eu preciso mudar e ter, mas como é que eu mudo? A primeira coisa, qualquer pessoa que fez psicologia ou qualquer um que fez já análise sabe que a primeira coisa que é feita eu só posso mudar algo que eu sei. Se eu não tenho consciência, eu não tenho como mudar. Agora, o burnout, então, é uma evolução desse estresse. Só que existe uma evolução do burnout. Alguém se arrisca em dizer qual que é a evolução do burnout? A gente, às vezes, tem pessoas ao nosso redor que têm essa evolução do burnout. Se quiser escrever no chat aí, fica à vontade. Então, eu vou falar. Pode ser a depressão, Priscila, pode ser, porque a depressão é um estado onde eu estou, é um estado onde eu estou
com uma raiva da realidade e eu ainda estou muito presa no meu passado. Quando eu estou muito presa no meu passado, eu estou com raiva da realidade presente e eu não estou me vendo com muita saída, é o momento que eu entro em depressão. Mas o que acontece quando o burnout ele é recorrente é a gente ter psicossomático, efeitos psicossomáticos. Então eu vou me tornar uma pessoa mais doente. Por quê? Porque aí falando assim de coisa mais constitucional mesmo, quer dizer, não sei se da neurológica inclusive, o que acontece é que a gente vai aumentando o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Só que o hormônio do estresse mais frequente, ele diminui, ele é imunossupressor, ele diminui a nossa defesa do organismo. Então, também é muito possível, eu já estou abrindo algumas portas para eu ficar mais doente. Então, quando isso acontece, se eu tenho, pode ser uma coisa simples, como pegar um resfriado, ou ter um herpes, ou ter uma outra coisa, mas pode ser um câncer. Então, e aí eu gosto muito, sempre falo desse livro, porque para mim ele é uma bíblia para mim, que é o livro da doença como caminho. Por quê? Porque lá você começa a investigar, tem vários desse autor, esqueci o nome agora, mas ele fala muito, você vai pesquisar, por exemplo, eu estava falando com uma pessoa essa semana que está com crise de asma. Você vai perceber a asma é alguém que queria estar com controle de uma situação, ela não consegue agir, se sente impotente perante a coisa, fica até sem ar, ela tem crise de asma. E aí você vai olhando todas as manifestações das psicossomáticas e a gente começa a falar, puxa, mas por que chegou naquele estágio? Chegou naquele estágio porque não olhou isso que a gente está falando agora, que era ter consciência de uma emoção que a gente estava vivendo. Como é que é essa emoção que eu nem me dou conta? E eu vou deixando ela crescer. E eu vou deixando ela evoluir até o ponto que ela chega lá na ponta. Eu não preciso deixar ela chegar lá na ponta. Eu posso tratar ela antes. Eu posso ter percepção dela antes. Então, e uma coisa que eu gosto aqui, a Cláudia falou da polarização de posição. A polarização é fundamental. Porque quando eu integro a polaridade dentro de mim e eu reconheço ela dentro de mim, eu tenho mais equilíbrio. Então, se eu estou com raiva, eu tenho que aceitar que naquele momento eu estou com raiva e parar de negar a raiva. Eu só não preciso jogar raiva para todo lugar, mas eu posso aceitar que eu tenho raiva. O que acontece é que a gente muitas vezes não lida com isso. A gente começa a segurar a raiva. O que é mais comum na nossa sociedade, que a gente é educado desde criança, é suprimir as nossas emoções. É supressão. E aí eu sempre faço uma comparação que é a seguinte, você imagina um dique de água muito grande, com uma pressão de água muito grande, pode ser até uma barragem, né? O que acontece quando a pressão é muito grande? Chega uma hora que ele rompe. Então, mas ele só vai romper porque a gente não deu nenhuma saída para ele. Quando a gente não dá saída para nós mesmos e para as nossas emoções, é a hora que acontecem essas explosões. Então, eu tenho uma depressão quando eu estou focado demais ou focada no meu passado e não consigo lidar com a minha raiva intratável do presente. Embora eu negue que eu esteja com essa raiva. Então, eu me deprimo. Agora, e a ansiedade, a angústia que muitos de nós estamos tendo é uma preocupação excessiva com o futuro. Quando a gente está com uma preocupação excessiva com o futuro, do qual a gente também não tem controle, gera uma angústia muito grande. Então, todas as vezes que eu me vejo nesse momento de ansiedade, porque eu também tenho meus momentos de ansiedade, eu me coloco e falo, eu só tenho hoje, eu só posso viver hoje. Até porque se eu amanhã por uma catástrofe, eu não posso me antecipar hoje que ainda não está uma catástrofe e começar a viver essa catástrofe desde agora. Que qualidade de vida terei eu? Horrível. Então eu tenho que lidar com o hoje, como esse meu hoje pode ser prazeroso, como esse meu hoje pode ser algo construtivo de alguma maneira, para mim e para as pessoas que convivem comigo. Porque senão eu viro uma pessoa pesada, uma pessoa difícil, uma pessoa da qual ninguém tem prazer de conviver.
Então, o que é que eu posso fazer para viver este hoje da melhor forma que eu posso? Porque se eu não posso controlar, então relaxa. E uma das coisas que eu disse até ontem numa live é, gente, o que a gente resiste, persiste. Então, se eu estou querendo controlar demais alguma coisa, vai persistir. Assim, e por que que a gente às vezes repete tantas coisas na nossa vida? Porque a gente não lida, resiste, ela persiste. É só quando eu digiro de fato e aceito, voltando para a questão da polaridade, aceito que isto faz parte de mim, eu consigo integrar. Enquanto eu não entender que isso faz parte de mim, o ódio, o amor, não é? Porque a gente já sabe, né, que o ódio e o amor faz parte da mesma polaridade, né? Eu navego nas polaridades. Gente, a polaridade para mim é uma das coisas mais ricas para a gente fazer e integrar nesse momento. Porque a maioria de nós fica tentando negar a polaridade negativa, como se não pudesse ter, como se não pudesse sentir. E aí, quanto mais eu resisto, mais persiste. Então, essas são coisas, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, eu vou começar a falar. Eu ia falar isso, tem uma pergunta legal no chat. Qual será o impacto para as pessoas que têm que viver o luto da perda de um ente querido do qual não conseguiu se despedir? É uma super pergunta forte, Maria Auxiliadora. Eu acredito que não tem uma resposta simples para algo tão complexo. Se isto não aconteceu ainda, é o que eu sempre tento fazer todos os dias. Falar, estar próxima e presente com as pessoas que eu mais amo. Então, eu acho que eu nunca falei tanto com meus pais como eu estou falando agora. Com a minha mãe, não, porque a minha mãe eu falo uma fofoca diária há anos que eu tenho com a minha mãe. Assim, eu tenho um privilégio de ter meus pais, obviamente, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito próxima e que eu sempre conversei de todos os assuntos possíveis. Com meu pai é mais business mesmo. Mas é muito interessante porque a gente tem que estar perto. Mas para não sair fora da tua pergunta, se eu tiver a chance de dizer tudo que eu digo, e hoje eu procuro não desligar sem dizer quanto que eles são importantes, o quanto eu amo loucamente os dois, para se acontecer alguma coisa, eu espero que não vá acontecer nunca, por mim eles viviam 200 anos, mas... Oi? Então, mas de qualquer forma, guardar na memória os momentos agradáveis. Então, se tem uma coisa que é para lidar com essa dor de não ter podido despedir, é ficar com a imagem do que foi bom, do quanto essas pessoas queridas agregaram na nossa vida, como elas foram significativas, quais os momentos que elas trouxeram, que elas agregaram coisas boas na nossa vida. Como que eu posso me lembrar dos momentos mais maravilhosos que a gente teve com essas pessoas e guardar no coração como um presente que a vida deu, da oportunidade de ter vivido isso perto delas. E talvez até não ter visto elas de fato mortas possam deixar até ser um caminho mais leve para mantê-las vivas dentro de nós. Se eu puder dar essa dica, é o que eu daria. Fala. Não, acho que é isso, Adri, lindo, e eu acho que a gente está experimentando, ultimamente, novas formas de viver a nossa vida, em vários aspectos, então é um luto diferente, né? Então não é da forma tradicional que ou teve uma tragédia, mas, enfim, a gente teve a possibilidade de estar ali, né? Então eu acho que a gente está experimentando muitas coisas diferentes ultimamente. E aí é bem o que você falou, não tem uma resposta certa, as coisas estão se dando de uma forma muito complexa, né? Eu acho que por isso
a grande importância da gente ter consciência das nossas emoções, tentar ajudar as outras pessoas, tentar se aproximar de algumas pessoas. Então, a gente tem falado muito também de autocuidado, né? Da gente cuidar da gente cuidar das pessoas que estão próximas de nós. Eu tenho uma relação linda com os meus avós também, por exemplo, e eles são tudo para mim. E eu não passo um dia sem falar com a minha avó. E quantas vezes eu já passei dias sem falar com eles. Então, eu acho que a gente tem que ir alimentando essas coisas e ir achando novas formas de fazer, né? Então, a gente está se experimentando em um monte de coisas diferentes, né? É isso. Eu queria fazer uma pergunta para as pessoas, que é o seguinte: será que vocês poderiam escrever no chat as emoções que vocês estão conseguindo perceber em vocês recentemente, nesse momento, ou hoje, ou nesse momento mais presente? Só emoções soltas. Gente, muito obrigada por vocês compartilharem essas coisas tão importantes e íntimas, né? E eu queria, fico muito feliz, eu acho que assim, a gente é um privilegiado, né, de estar aqui com vocês, porque eu amo muito o que eu faço. Eu sou uma pessoa altamente realizada de poder estar junto com as pessoas e poder trabalhar dessas coisas assim. Se eu puder falar alguma coisa para vocês, aceitar estes sentimentos de ansiedade, aceitar que a gente não tem uma certeza das coisas que a gente tem para o próximo momento. Ninguém sabe o que vai acontecer na nossa vida. Ninguém sabe, a gente não tem certeza das coisas. E tem uma coisa que o Jung falava, que é assim: a única maneira de a gente lidar com isto é suportar. Eu sei que parece duro isso, mas ele falava muito disso, que é suportar. Porque quando a gente suporta e a gente vence o que a gente suportou, a nossa autoestima vai para um nível de elevação que a gente nunca teve. Porque a gente está sendo cobrado a lidar com coisas e com desafios nunca tido antes. Então, e assim, tem algumas dicas, né? Aí me perdoem falar de neurociência, mas é que eu gosto da parte científica estruturando e a gente não ficando no achismo, né? Mas no que é pautado. Tem um livro, deixa eu pegar o nome do livro aqui rapidinho, que é um livro que chama A Evolução Improvável, e que ele fala muito sobre como que quando a gente acerta tudo, a gente não evolui. Mas quando a gente acerta e a gente ou erra, o cérebro da gente se distende para a gente ir para o aprendizado. Então é como se esse livro, resumidamente, ele provasse que quando a gente erra, a gente arruma maneiras de desenvolvimento. E a gente vai para um patamar de desenvolvimento, sim. Então, por um lado, ele é muito desconfortável, porque é muito bom ter a coisa de acertar, mas quando a gente erra de verdade, é que a gente reconstrói as nossas sinapses e constrói de um outro lugar. Então, então a neurociência prova isso que a gente está falando. E a outra coisa é que eu queria falar para algumas pessoas que disseram que estão com cansaço físico, que estão com... Lembra que eu falei no começo que a gente evolui primeiro para o esgotamento, porque a gente repete muito o que a gente já faz? Então, uma das coisas que eu sugiro é escolha um momento de dar um prazer para você, seja ele qual for.
Esse fim de semana próximo que está chegando, que hoje é quinta-noite, escolham alguma coisa que vocês fazem que dá prazer. Se a pessoa está longe, o que vocês podem conversar com elas? O que você pode ter uma conversa? Vai ter um happy hour legal? Se é comer, pô, come o que você quiser. Se dá esse prazer de vez em quando, sabe? Põe o pé na jaca e come. Se gosta de jaca, come. Se gosta de chocolate, come. Por que não? Por que não? Por que a gente não faz um pouquinho de, sabe, sair um pouquinho da coisa restrita e poder se dar um pouco de prazer? A gente se cobra demais. Sabe, nesse momento, não tem horas que a gente tem que se cobrar. E tem horas que a gente não pode se cobrar. Esse é o momento que a gente tem que ser um pouco mais bacana, mais generoso com a gente mesmo. Sabe, se acolher, parar de ficar se criticando de tudo. Tem uma hora que a gente precisa olhar para o que a gente está sentindo e poder se dar isto. E tem outra coisa, se doar para os outros, também está provado pela neurociência, que dá um prazer inenarrável. Então, o que a gente pode fazer para contribuir positivamente, ter um impacto positivo na vida de alguém? O que nós podemos fazer? Então, são algumas coisas que podem não resolver, mas podem aliviar para que a gente tenha nutrição para continuar essa jornada, que é uma jornada que está difícil e que ela é incerta. E a gente sabe que o cérebro detesta incertezas, que o cérebro foi feito para prevenir as incertezas, para nos dar segurança, instinto de sobrevivência. Não é isso que a gente tem, que o cérebro fala? Então, a neurociência nos mostra. Então, é esse ponto. E, gente, para quem nunca leu Eckhart Tolle, eu sempre recomendo nesse momento, esteja presente. É viver só o hoje, é um dia de cada vez. Se você tem um plano de 120 dias, faz o 101 hoje, o 119 amanhã. Não faz tudo todo dia. Eu não sei se tinha aqui um comentário. Eu queria só trazer uma coisa disso que você está falando, que é bem legal. Uma coisa que eu penso muito, eu gosto muito de ações simples. Porque lá fora já está muito complexo, né? Para a gente lidar com as coisas, para a gente entender. Então, assim, existem coisas simples que a gente pode fazer com a gente, que a gente pode proporcionar para as outras pessoas. Então, assim, a tecnologia está ajudando muito, né? Então, por exemplo, vocês já viram que o iFood ou alguns restaurantes recomenda que você dê um prato de presente para alguém? Olha que bela surpresa, olha que coisa simples, olha que maneira gostosa de você se conectar, de você se fazer presente. Então, assim, existem coisas simples que a gente pode fazer, tá a nosso alcance, para a gente tornar esse momento um pouquinho mais leve, ainda assim especial, porque essa emoção que a gente está vivendo hoje, ela vai ser gravada num sentimento, né? Que é algo mais profundo, mais duradouro, que vai permanecer com a gente. E quando a gente lembrar que a gente viveu uma pandemia, que sentimento é esse que vai ser despertado na gente? Um sentimento de que eu fiquei muito nervosa, fiquei muito ansiosa, briguei com um monte de gente, me afastei e me deprimi? Ou, de repente, um sentimento de que, caramba, foi um momento de superação na minha vida, de que, de fato, foi um momento muito difícil, mas eu descobri coisas muito legais, internas, minhas, das outras pessoas, que eu escolhi me desenvolver, me relacionar com as pessoas de uma outra maneira, que eu fiz uma bela surpresa para alguém, isso me marcou. Então, eu acho que eu gosto muito de ações simples, e no momento onde a complexidade impera, né, para o cérebro da gente processar tantas coisas de forma exponencial como estão se dando, eu acho que a gente seguir para uma coisa simples, mais linear, ajuda muito também. E assim, eu acho que aqui a gente não quer ser dona da verdade de maneira nenhuma. A gente está falando... Isso, a Menilde quer falar. Não, eu quero dar um depoimento assim, pessoal. Pode? Vocês estão falando de coisas
práticas, né? Eu já estou há muitos anos fazendo os cursos aí de você, eu tenho as certificações e tudo, e nesse ano de 2020, eu já entrei um ano numa linha assim, de eu vou mudar um pouco a minha forma de viver mesmo. Sempre fui muito afobada e muita coisa, a gente fica são muitas emoções, né? E se a gente sabe que uma emoção vai puxando a outra, uma emoção não vem sozinha, né? Nem pelo bem, nem pelo mal, né? Então, o que acontece? Eu comecei esse ano, desde um ano mais ou menos, eu comecei a trabalhar muito a questão da minha alimentação, tirando algumas coisas, e quando foi no final do ano, comecei a fazer meditação. E aí as pessoas falam, você vai ficar... Não tem nada disso. Eu entrei, fui fazer com uma pessoa bacana, séria, tudo. E é uma coisa que tem me ajudado muito. Então, assim, a questão da respiração, de você parar, umas coisas que as pessoas falavam comigo, respira. Eu comecei a fazer pilates uns 10 anos atrás, o professor falava comigo que você tem que respirar, porque senão você não vai dar conta. Então, eu estou dando um depoimento pessoal. Eu coloquei até aí que o meu sentimento hoje, por exemplo, com relação a essa situação toda, eu agradeço, sabe? Primeiro pela toda a minha condição de vida, por estar dentro da minha casa, por ter essa condição de estar aqui, quando milhões de pessoas estão sentindo falta de uma série de coisas, passando necessidades, quando tem aumentado o número de pessoas, de suicídios, de uma série de coisas, né? Então, assim, a gratidão é uma coisa bacana, até pelas coisas que você tem no seu dia a dia. E quando você fala assim, vamos fazer alguma coisa por alguém, a famosa caridade, né? Que outro dia uma pessoa falou comigo, eu acho que eu queria sair dando sopa aí na rua e dando coisa para as pessoas, dando cesta básica, mas às vezes a gente pode fazer isso dentro da casa da gente, com as pessoas que a gente convive, a caridade de ouvir, a caridade de ser mais compreensivo, né? Então, acho que isso vão gerando um outro tipo de sentimento na gente, de emoção. Eu estou falando assim, que eu tenho exercitado, não é fácil, eu tenho feito 2 vezes por dia, 10 minutos pela manhã. Eu participei de um ciclo de 21 dias com o Chopra, sabe? Aquele maravilhoso. Eu já fiz também. Aquela meditação, e eles depois, se alguém quiser, você acha na internet, são 21 dias, todo dia você recebe uma tarefa, e você faz um caderno com essas tarefas que você tem, inclusive tem um dia que você fala das emoções, e você vai mudando a forma, sabe? É impressionante como que é um exercício que se a gente... Agora a gente tem que ter disciplina, né? Que é outra coisa, tem que ter uma atenção e tudo. Mas, assim, estou falando de uma experiência pessoal, porque eu vi que algumas pessoas estão um pouco, né, mais doloridas, um pouco... E muitas, né? Pessoas têm sentido muitas dores, inclusive físicas, né? Que a gente faz atendimentos e orientações e tem visto as pessoas queixarem de muitas dores físicas e tudo mais. Então, eu acho que essa questão da respiração, porque é uma coisa que está na gente, você não precisa, você tem esse recurso, né? Todos nós temos esse recurso, porque às vezes a gente não usa o recurso que a gente tem. A respiração é uma coisa bárbara para você se controlar, para você conseguir ter uma atenção mais plena, né? Então, assim, é uma dica. Eu tenho feito, e aí na internet está cheio de gente ensinando. O sobrinho da minha nora, de 5 anos, eles estão fazendo aula de meditação com os meninos. Você tem que ver respirando, que coisa mais bonitinha. Quando que a minha avó falava, respira antes de falar, minha filha, não respira pela garganta, não respira pela barriga e tal. E é um exercício, gente, muito bacana. E eu tenho colhido frutos, por isso que hoje eu estou conseguindo até agradecer por estar nessa confusão toda, eu estou conseguindo ser grata, sabe? Eu acho que foi um ganho, assim. Assim, eu fico achando que a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. As emoções, elas não vêm sozinhas. É claro que tem muito medo, muita raiva, muita tristeza, muita desilusão, né? A gente pode ter a sorte de... Não sei aí com as outras pessoas, mas na minha família não aconteceu nenhum caso grave, graças a Deus, tá todo mundo saudável, né? Mas tem famílias que estão vivendo outras realidades, né? E realidades de violência, de uma série de coisas. Então, muitas coisas se exacerbaram nas pessoas, tanto para o bem como para o mal nessa pandemia, né? Então, eu queria falar. Olha, eu acho que experimenta muito a respiração. bom, Menilde, muito obrigada. Bacana demais. Eu acho que a gente colhe bons resultados, sabe? Não é fácil não, mas vale a pena. Muito obrigada pela tua contribuição aqui para a gente. Eu acho que tem várias coisas que dá para todo mundo fazer, né? Meditação,
É, eu acho que respiração, como você falou, eu acho que tem todas outras coisas que a gente já comentou, como doação, como se doar para o outro, como se agradar, porque a gente também, assim, quando eu falo da gente se cuidar, né, é que é igual a história do avião, não adianta eu passar máscara para o outro Sim. se eu não estou bem. Primeiro em Então a gente tem você. que estar bem para que a gente possa se doar para o outro. Não adianta, a gente tem que estar inteiro com isso. E aí cada um acho que vai achar, né, a sua própria saída do que vai te alimentar. Eu tenho dito isso, coisas que eu nunca fiz, que é, por exemplo, a gente nunca falava muito de religião em público e tal, né? Não pode falar nem de futebol, religião, nem política, mas eu posso dizer um testemunho. Rezar para mim tem sido uma das coisas que me tem feito bem. Então, cada um vai achar a sua crença, o que você achar que tem que fazer. Meditação é maravilhoso, eu também acho bom. Então, cada um vai achar a coisa. Mas o que eu tenho assim de mensagem final para a gente falar aqui é que eu tenho que me nutrir para eu poder ajudar e estar bem, para transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor um pouquinho melhor. E para a gente passar isso juntos. E a outra coisa que eu acredito muito é nessa coletividade de fazer as coisas em conjunto. Então, se precisar e a gente precisar se encontrar aqui virtualmente para um dar suporte para o outro, para a gente se dar as mãos, para um poder falar abertamente e ser acolhido sem julgamento, eu acho que essas coisas são transformadoras para as pessoas, para todos nós. E para nós e para as pessoas que trabalham com a gente, para as pessoas que estão dentro das empresas, que estão nas suas casas. Ser, na verdade, mais simples, como a Lê falou, sabe? O que é que eu posso fazer de uma maneira simples para ajudar o outro? Que nesse momento não é hora da gente fazer nada que seja muito de parecer, abrir a vulnerabilidade, sabe? É poder dizer, gente, eu estou sentindo, eu estou precisando de ajuda, ou eu estou podendo ajudar, mas ou eu preciso ser acolhido, hoje é o meu dia de ser acolhido e tudo bem. E como eu falei, né? Eu acredito muito nessa coisa de que vai ter um dia para acabar e a gente superando, nós vamos nos sentir mais fortes e aprendendo. Agora, não vamos deixar uma crise ser só uma crise, vamos transformar ela numa evolução para cada um de nós como pessoas, né? A gente está aqui na evolução agora para tratar da gente, não necessariamente só de resultado. E a gente está aprendendo que a gente vive de uma forma tão mais simples do que a gente imaginou que vivia, não é mesmo? Menos é mais, né? Pois é. Verdade. Eu agradeço muito vocês estarem com a gente por uma hora aqui, de um dia que para muitos deve ter sido um dia muito de trabalho intenso, né? A gente acaba fazendo mais, hoje nós estamos virando uns 30 a mais, né? Que está todo mundo fazendo mais em todos os lugares, mas eu agradeço muito. Fê, olha, eu estou acostumada a falar com a Fernanda o dia inteiro. Ale, você quer? Adri, eu acho que agradecer e eu acho que bom que a gente tem um espaço para a gente poder falar. Agradeço a Menilde por ter compartilhado um pouquinho o que ela tem feito, o que tem funcionado para ela. Algumas pessoas foram escrevendo aqui no chat, mas eu acho que é um grande privilégio estarmos todos conectados aqui para a gente refletir sobre algo tão importante. Então, eu só tenho a agradecer também. Estou vendo umas pessoas muito queridas aqui. Obrigada por vocês estarem conectadas com a gente. E acho que é isso, Adri. Deixa eu Essa é a te falar uma mensagem. coisa. Tem uma pergunta aqui da Daniele, que é se a gente vai fazer isso para curso de MBTI, né? Então, eu estou entendendo que é para um nível mais de aprofundamento. Sim, a gente vai, tá bom? Então, acho que é isso. E essa live vai estar no YouTube, no canal do YouTube da Felipelli, tá bom? Se alguém Legal. quiser pegar algum trecho, alguma coisa, vou passar para alguém. Gente, gratidão, boa noite. Um beijo, Obrigada, pessoal, viu? Foi ótimo. virtual. Fiquem bem, se Tchau, cuidem. tchau, obrigada, gente. Tchau, foi Boa um noite a prazer. todos, viu?
Ale, minha linda, muito obrigada, viu? Obrigada, Adri. Foi ótimo. Beijo. Até amanhã. Foi bom. Beijo. Tchau, Tchau, Ricardo. gente.